Alô você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu podcast favorito dos seus finais de semana. O Dois Dedos de Prosa, você já sabe, é um espaço onde vozes potentes e histórias impactantes se encontram com ouvidos atentos e mentalidades dispostas a serem transformadas. Nesse mês de outubro, nós estamos com uma edição e uma temporada especialíssima, florescendo na jornada da vida, despertando você, menina, moça, jovem, mulher, mas você homem também, marido, pai, filho, esposo, companheiro, companheiras de uma forma geral, para a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é a doença que mais acomete e mata as mulheres em nosso tempo. Mas ele também, apesar de 2% somente da população masculina, pode sim afetar aos homens também. Então menina, então menino, então mulher, se toque, porque a nossa edição de hoje está sensacional. Bota a mão na cabeça que vai começar o seu Dois Dedos de Prosa. E hoje eu tenho a felicidade de receber em nossos estúdios para estar na sua casa. Liga a TV, aumenta o volume, junta todo mundo, bota a criançada aí sentada, chama a família inteira. Você que está no seu smartphone, coloca o fone, aumenta o som. Ah, você está aí nos dando carona no seu carro, então aumenta o som do carro, porque a história de vida e a atuação nas políticas públicas que nós vamos trazer hoje é através da minha queridíssima amiga Elisângela Araújo. Ela que é natural da cidade de Valente, com atuação muito forte na cidade de São Domingos. Ela que é agricultora familiar, foi forjada nos movimentos de base da Igreja Católica, portanto uma mulher muito temente, de muita fé, mas também de uma atuação irretocável. Em 2014, ela foi candidata a deputada federal e teve mais de 31 mil votos. Já pensou? Dá um telefonema aí. Manda uma mensagem, dispara um WhatsApp, junta 31 mil pessoas agora aí pra gente bater um papo. É gente muita, é gente que quase enche uma fonte nova. Em 2018, novamente candidata a deputada federal, ela junta 64.239 pessoas para irem às urnas confirmar a trajetória de vida potente e vitoriosa de Elisângela Araújo. E em 2022... no ano passado, apenas 73 mil pessoas saíram de casa no domingo pela manhã. Aí é uma fonte nova, é mais um tanto de gente para dizer que confia no trabalho de Elisângela Araújo. Mas ela foi presidente também do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Agricultura Familiar em São Domingos, diretora estadual e nacional da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, secretária agrária nacional do seu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, e atualmente Elisângela Araújo ocupa como titular a pasta da Secretaria de Políticas para as Mulheres no estado da Bahia. Tenho que respirar depois desse currículo. Seja muito bem-vinda, é uma alegria, uma satisfação enorme receber você. A gente se conhece há algum tempo. Eu sou apaixonado pelo ser humano de luz que você é, por esse coração generoso que você tem. E quando você abre a boca para falar, como eu te vi lá na feira, na FEAF, em Caculé, você apaixona e encanta todos nós. Você está sendo recebida por nós aqui no nosso Dois Dedos de Prosa, mas também na casa de centenas de pessoas que nos recebem, que param as suas atividades, a reunião de família no domingo pela manhã, que retardam o lazer ou vão para o lazer escutando a gente e trazem sempre feedbacks poderosos. Eli, seja muito bem-vinda, essa casa é sua. Alisson, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero expressar para todos vocês que estão nos acompanhando nesse podcast, nesses Dois Dedos de Prosa. Que legal, Dois Dedos de Prosa, amei, né? Esse programa, a gente está aqui nesse momento para falar, né, sobre a minha trajetória, falar sobre as políticas públicas para as mulheres do estado da Bahia. Isso, para mim, são momentos muito gratificantes. Eu quero te agradecer, Alisson, por essa grande oportunidade, dizer para você que eu também, quando te conheci,
Adorei a pessoa que você é, né? Expansivo, se expressa, se coloca diante de todos os temas, as questões. Eu, assim, falei até para o nosso amigo Edgar, falei, me conectei com o Alisson, ele é muito legal, com a Écia, as pessoas que eu conheci você através deles, Isso. né? E que são pessoas que fazem parte da minha trajetória, que eu tenho muito carinho, tenho muito, né, admiração por eles. E estar aqui nesse momento, né, nesse programa, nesse espaço, porque eu valorizo demais o processo da comunicação, até porque de onde eu venho, de um lugar que eu sou de muita invisibilidade. Então, quando a gente tem uma oportunidade de falar da história de pessoas do campo, da agricultura familiar, né, pessoas que estão lá na lida, na vida, na produção de alimento, porque o alimento é vida, ninguém vive sem se alimentar. E o meu desejo, né, de ser uma mulher da terra, do campo, é que a gente seja visto como pessoas importantes, não como os analfabetos que vivem distante, não como as pessoas sem informação, não porque você é do interior, não sabe o que está acontecendo mesmo, entendendo que a informação e a formação, a comunicação, seja privilégio de alguns. Né? Então, estar aqui nesse momento, eu valorizo muito essa, né, essa ideia do podcast, do diálogo, desse bate-papo, porque a política, as lutas, o contexto todo é feito de pessoas, e cada pessoa tem a sua história, e tem a sua trajetória, e tem a sua contribuição. Então, obrigada por estar aqui. Ah, que alegria. Você já viu, hein? Já estou aqui arrepiado. Tente não se emocionar. Ali, a gente tem algumas coisas assim em comum, né? Nós somos do interior, você nasceu em Valente, e naquela sua região onde você é reconhecida, né, como uma autoridade mesmo, como você é reconhecida pela luta. E eu digo não a autoridade dos cargos que você já ocupou, mas pela capacidade que você teve de transformar a sua realidade. Né? Você é do movimento de base, do movimento de igreja, eu também sou do movimento de igreja. E talvez esse temor, e a palavra temor, o mistério da palavra, não é de ter medo, é de ter amor. Não é? Então, o temor a Deus, o ter amor a Deus, ao próximo, acho que isso é que mais conectou a gente. Não é? Porque você, de fato, eu costumo dizer que existem pessoas que são abraços de Deus na nossa vida. Não é? E você é uma dessas pessoas. Deus tem muitas formas de nos abraçar. E uma dessas formas é colocando pessoas especiais na terra, como você, que dedica a sua vida em defesa de direitos e da luta do outro, mas também que nos acolhe, que nos abraça, que nos cura, que tem sempre uma palavra, um abraço carinhoso. Né? As pessoas que te conhecem sabem disso. Você citou aqui, por exemplo, Edgar. Edgar é um irmão que Deus me deu nessa caminhada. Eu descobri que nas minhas primeiras formações em desenvolvimento humano, que é a minha atividade paralela à atuação, à militância, à gestão, né? Edgar e eu fomos colegas, Miltinho, fomos colegas de turma, na primeira turma da Brascoach, quando nós fizemos 2 formações juntos, lá em Vitória da Conquista. Eu não vou dizer o tempo para o povo não calcular a idade dele, ainda mais agora que ele é um ex-calvo. Mas eu fui secretário de Agricultura no município de Itaparica em 2013. E de lá para cá desenvolvi assim uma sensibilidade, né, pelo homem, pela mulher do campo, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras rurais. E eu não sabia que ali Deus já me preparava para algo maior, que foi ser chefe de gabinete com funções correlatas a subsecretário de Agricultura do Estado. Assumi em alguns momentos a secretaria e conseguimos trazer uma visão diferente, porque a Secretaria da Agricultura, ela, pela sua própria natureza, é para fomentar o agronegócio. E a gente conseguiu, em aproximadamente 2 anos, não foram 2 anos completos, que nós passamos lá, à época com o secretário João, compreender que há uma faixa no meio de agricultores e há também na ponta aqueles que precisam do amparo do Estado, né? Da proteção social, do fomento, do incentivo, da assistência técnica. Né? Você coloca aí com muita propriedade, o campo alimenta o mundo. Né? De cada 10, 7 produtos que estão nas mesas dos brasileiros são oriundos da agricultura familiar, que é o teu lugar de fala, com autoridade, com origem. Né? E isso para nós é muito gratificante, porque ver uma mulher vencer todas as dificuldades, as limitações impostas, né, pela sociedade, pela condição de onde nasce no campo, né, sair
e brilhar, frutificar, florescer como você em Brasília, em São Paulo, no mundo, né? E hoje a gente tem a oportunidade de ter você como a secretária que dirige as políticas em defesa, né, e proteção das mulheres na Bahia. Que alegria. Então, Alisson, você falando assim da trajetória e também da sua trajetória, né, me remete aqui uma lembrança muito especial da minha vida, que eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, né, de ter nascido lá numa comunidade rural, né, a 3,5 km da cidade, né, meu pai e minha mãe eram agricultores, né, eles não estão mais nessa dimensão da vida. E muito criança, eu costumava dizer que assim, eu não tive tempo de ter infância e adolescência, porque na infância eu estava na catequese, na infância eu estava acompanhando minha irmã mais velha e as mulheres da comunidade em uma luta tão grande que era defender os trabalhadores mutilados do Senzal, né? E eles tinham incluir essas pessoas na previdência para ter um benefício previdenciário e toda uma luta. Então elas vinham muito para Salvador, ia para várias atividades e eu chegava lá, ajudava. O que é que eu posso ajudar? Tinha uma mesa grande porque tinha uma escola lá na nossa comunidade e ela deixava as faixas. Minha irmã ia para o colégio, deixava lá. E eu ficava pintando, chegava da escola e ficava pintando lá as coisas para levar. E eu dizia, eu queria ir para Salvador também, para essa mobilização. Ela dizia, não, você é criança não pode ir. E eu fiz a minha primeira comunhão assim, bem. O padre disse, deixa fazer, não tem idade, mas deixa fazer, porque ela quer ajudar na semana seguinte a tia lá a fazer a catequese. E aí eu fui, e nesse momento, porque assim, eu não entendia, por que a gente sofre tanto? Viver numa região semiárida, seca, aquela indústria da seca, carro-pipa, dava água a quem votava, aquela coisa, meu pai... Muita gente tendo que ir embora. Meus primos tudo indo embora, todo mundo embora. Meu pai resistia muito a gente não sair dali, ele fazia muito sacrifício de vida, ele dedicou a vida dele e a família para poder a gente ser criado ali e não sair daquele lugar. E aí eu fui me tornando uma pessoa de compromisso, de frente, aí vinha as frentes produtivas, vinha tudo aquilo ali, e eu dizia, mas tem que ter jeito para isso. A gente não é pior do que quem nasce num lugar que chove, quem nasce num lugar na cidade, não sei o quê. Então, tudo isso, a minha trajetória foi muito... Teve um momento que na nossa região lá do Senzal também, a gente fez uma grande luta também, ali na fase da minha pré-adolescência, com relação ao trabalho, à erradicação do trabalho infantil no Senzal, né? E eu fui num evento em Brasília, como eu sempre fui pequenininha, na época era bem magrinha, bem pequenininha. Quando eu fui falar lá, que eu fui representando a FETAG, a Federação de Trabalhadores na Agricultura, antes não tinha FETRAF, né? Aí o representante da OIT falou assim, a FETAG da Bahia realmente trouxe uma criança para falar da erradicação do trabalho. Eu falei, não, ela já é diretora de sindicato, ela não é uma criança. Então, assim, a minha vida foi isso e eu tenho muito orgulho de tudo isso. É claro que eu abri mão de muitas coisas na minha vida, né, em função, né, dessa trajetória, e depois eu não parei mais. Um dia vim para um congresso da FETAG e fiquei até hoje, não voltei. Fui, né, depois foi que eu voltei lá no município, fui presidenta do sindicato. A minha trajetória, fui muito cedo para a CUT Bahia, né? Fui do departamento rural, depois fui para a executiva da CUT Bahia, fui secretária de organização, fui diretora da FETAG na Bahia, e eu já me conectava com a política nacional. E depois eu fui para a CUT Nacional em 2000. Então, assim, um desafio, dizer assim, quem ia para a CUT Nacional, né, dizer assim, a executiva só tinha pessoas urbanas que iam daqui, né, representando a nossa força política dentro da CUT. E eu fui para lá, né, um desafio imenso. Em 2013 eu já estava em Brasília, porque a gente tinha conseguido eleger o presidente Lula, né? E a CUT fez um congresso extraordinário e eu fiquei para coordenar o escritório da CUT em Brasília. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, é muita oportunidade, né, de ter ido para acompanhar toda essa revolução do conjunto dos programas que a gente teve, né, das oportunidades nos primeiros governos Lula e depois do governo Dilma. E, assim, fui nessa oportunidade, a CUT, né, a minha vida de sindicalista tem assim, um marco muito
importante. Eu tenho muito orgulho, vim sair da CUT, da executiva agora, eu saí tem pouco tempo, em 2019, final de 2019, né? Também fui presidenta de uma Federação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Para você ter uma ideia, pessoal, vocês não acreditam o que eu fiz da minha vida. Eu estava nessa batalha de vida, né? Nunca fui casada, sou mãe solo, tinha um relacionamento, fiquei grávida. E lá em Brasília, nessa revolução toda do primeiro mandato do presidente Lula, e eu fiz o quê? A Federação Nossa da Agricultura Familiar estava sendo criada, estava nascendo, eu estava lá, eu era uma das principais lideranças do Nordeste. E com 22 dias de parida, eu assumi a presidência de uma federação nacional. Ainda no resguardo. Eu fiquei esperando aqui os dias que dava para viajar de avião, né? Porque eu queria, acho que quando o menino nasceu, eu já queria estar lá em Brasília. Não, espero o Congresso e assumir, né? Meu filho vai fazer 18 anos e a federação vai fazer 18 anos também. Um filho da luta, literalmente, né? Então, assim, a minha vida tem sido essa dedicação, né? Depois vai para a política também, né? E eu, em 2014, quando já estava todo mundo na rua fazendo campanha, o presidente do partido, o PT, que eu faço parte, né? Disse assim, vocês ficam discutindo as candidaturas, tudo estadual, para deputado estadual, vocês nunca vão pensar no federal e tal, né? E aí, mas quem? Aí, todo mundo, muitos candidatos a deputado estadual, mas ninguém queria ir para nacional. Olharam para minha cara e falaram, e por que você não? Eu falei, eu tinha cumprido já 2 mandatos na Federação Nacional, tive oportunidades inúmeras de viajar o Brasil todo, de viajar o mundo, viajei para vários países, porque essa luta nossa é internacional, sim, né? Internacional. A defesa dos camponeses e campesinos, né? Uma luta internacional dessa agricultura tão potente que produz o alimento mesmo que a gente consome. E o presidente Lula deu muitas oportunidades para a gente, né? Então a gente ia, sempre que tinha dos fóruns internacionais, as conferências, a COP, né, de clima, Sim. de tudo, a gente ia representando a sociedade civil, a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, todo esse debate em Davos, e não sei de onde, a gente estava lá representando né, a sociedade civil. Então foram muitas oportunidades de vida. É verdade. É isso. Eu passei nessas coincidências de nossas histórias. Eu fui cobrador de ônibus, né? E de cobrador de ônibus também autoridade de Estado. E o movimento social também me deu régua e compasso, né? Eu fui formado no movimento adventista, então uma cosmovisão, uma concepção de mundo dedicada mesmo ao servir ao próximo. Vou para o movimento estudantil, e do movimento estudantil para a assessoria parlamentar municipal e depois para o movimento sindical, onde eu assessorei companheiros, dirigentes do sindicato do setor da construção no estado da Bahia, né? E aí a nossa luta, a nossa caminhada vem muito próxima, né, a esse sentimento. Mas falando em você, né, porque aqui é sua história, é parte da minha história, mas não é sobre mim nem sobre você, é sobre quem nos assiste, sobre quem nos ouve, sobre quem nos acompanha, como a potência da sua história pode inspirar outras pessoas. Então eu quero te perguntar o seguinte, você é uma mulher campesina mesmo, né? Vem da zona rural, de uma cidade pequena no interior do estado, na região cisaleira, e com esse currículo, tendo viajado o mundo, tendo influenciado a transformação da vida de milhões de pessoas. Eu sei que tem pessoas que não entendem o nosso chamado, né? O chamado de pessoas como você, que dedicam a própria vida como ministério em defesa da vida de outros. Quando você olha no retrovisor, quando você olha para trás, que você encontra a Elisângela que foi fazer a catequese de maneira precoce, porque ainda nem tinha idade, mas já estava ali, atuando, militando, desejando conhecimento, instrumentos, ferramentas para lutar por um reino melhor, né? Por um mundo melhor. E hoje, para a Elisângela, que você se tornou, né? Qual é o sentimento que sobe ao seu coração?
Olha, eu tenho, assim, muito orgulho da minha história, sabe? Para mim, assim, minha história me credencia, a minha trajetória me credencia, porque eu ainda estou construindo história, né? Sou uma mulher Sim, jovem. sim, ainda tem muita Então, lenha para minha queimar. trajetória me credencia muito. Então, assim, às vezes eu olho, assim, um potencial, né? Muita coisa que eu poderia... As pessoas não conhecem. Eu ainda tenho Por mais que hoje eu estou secretária de Estado, né, tenho uma visibilidade, eu sou muito grata ao governador Jerônimo por esse convite, porque eu tinha uma projeção muito forte a nível nacional e o meu estado não conhecia essa projeção, né, Sim. do que eu defendia, das oportunidades que eu tive e que tenho, né. Então, assim, eu trago comigo, assim, muito orgulho da minha trajetória, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha vida, das pessoas que eu sou aquela pessoa assim que eu fico trazendo todos, né, daquelas mulheres que foram importantes ali na minha vida, que confiavam, né, Elisângela, ali que não vamos fazer juntos, então eu trago assim uma força muito grande das pessoas, né, de que ali da minha base de ter assim, eu trago um orgulho de ter nascido no campo, de fazer parte de um setor econômico e produtivo, né, que produz o alimento e a vida, né? Então, assim, eu trago isso assim com muito orgulho. É uma trajetória que cada dia eu vou ressignificando, cada processo que eu atuo, cada estágio que eu chego, eu ressignifico os meus desafios que eu enfrentei para de fato estar onde eu estou e tudo mais, eu não levo eles como um sentimento de amargura ou de vitimismo, que Sim. alguém me... Não, eu trago isso para... Poxa, quando eu vejo lá no semiárido, quando eu entendi que viver no semiárido hoje eu tenho tanto orgulho, é o melhor lugar do mundo para se viver, porque o que faltava ali não era a gente não eram pessoas condenadas a viver numa vida porque não, era políticas públicas. Então, assim, hoje debater a política de convivência com o semiárido, eu tenho muito e fiz muito isso durante os governos Lula e Dilma. Estava junto com o pessoal da articulação do semiárido, da ASA e de outras organizações, porque eu sei o que é pegar uma lata de água, eu sei o que é contar quantos litros de água, e o pai dizia assim, o banho é só uma vez, escolhe. A gente escolhia para ir para a Não vai escola. correr de noite, porque vai suar, não tem água para tomar Não banho tem nem para água. lavar os pés. Então Né? fica quieta aí. Então eu dizia assim, então eu entendo. Eu posso falar de como ter água, eu posso falar das duas momentos, de não ter água lá e hoje ter água, a revolução, o que mudou na nossa vida, a energia elétrica. Eu me envolvi tanto com Luz para Tudo que fui até representante de um comitê gestor que decidia quais as ligações e tal. Por quê? Eu disse assim, eu sei o que é estudar no candeeiro, chegar em casa, fazer a tarefa, tinha um botijãozinho lá que a gente chamava os Zegais, ligava com, né, a lamparina lá, mas você tinha hora, porque se gastasse, o dinheiro não dava para comprar tantos, né, no mês, era um só que minha avó regulava. Então, eu sei a importância de discutir, e muitas vezes, às vezes, as pessoas não valorizam isso. Eu sei a importância do programa Luz para Todos, mas também hoje eu sei o que é discutir uma matriz energética renovável. Viu? Com sustentabilidade, né, limpa. Aproveitando a incidência solar, que é o que mais a gente tem no semiárido. Entendeu? Eu sei o que é ir numa escola família da PAEB, que tinha uma única placa e mostrava ali. Hoje, né, a potência de uma energia renovável, de uma energia solar, né, de uma energia eólica, das diferenças. E às vezes a gente não tem nem a oportunidade de discutir isso, porque as pessoas acham que a gente não sabe. O movimento, essa oportunidade de vida, ela é grandiosa demais, que a gente tem, né, no debate das organizações sociais, do movimento sindical, entendeu? Então, esse é o meu sentimento, de muita alegria, de orgulho de ser o que eu sou, de privilégio de vir de onde eu venho, estar onde eu estou, e assim, e não esquecer, porque, Alisson, eu vou lá na minha roça, sábado passado, vai fazer 15 dias, eu fui lá para São Domingo, participei dessas reuniões, desci, cheguei em casa, 5 horas da tarde, chamei o amigo que me ajuda lá na minha roça, que meu pai deixou lá e a gente tá lá. Vamos lá olhar a guarda que está secando, fazendo planos. No outro dia de manhã, vamos ver as ovelhas. No outro dia, depois fui para a reunião do partido.
Eu fui discutir eleições municipais. Então, isso é o que me fortalece como ser humano. Perfeito, perfeito. Você abordou aí um aspecto só que eu gostaria de trazer um pouco de luz. Que você já tinha uma atuação tão forte, você já tinha um trabalho consolidado, já uma autoridade reconhecida na luta em defesa dos agricultores e agricultoras familiares, e o seu estado não lhe conhecia. Um dia Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, lhes disse que o profeta em sua terra não tem valor. E aí o povo, né, com a sua sabedoria popular, adaptou para dizer que o santo de casa não faz milagre. E talvez você esteja nos assistindo, nos ouvindo, sinta também esse mesmo sentimento que um dia eu senti ao sair de Ilhéus, a minha terra, andando pelo mundo, que a Elisângela também sentiu em algum momento da sua caminhada, mas não pare. É quando para de escavar que o garimpeiro perde a oportunidade já próxima de encontrar o tesouro. Continue a luta, continue trabalhando, continue construindo, continue perseguindo o teu sonho, os teus planos e o teu propósito, porque você pode mais, se você de fato pensar que o pode. Eu estou conversando com Elisângela Araújo, secretária estadual de Políticas para as Mulheres no estado da Bahia. Se você quer conhecer mais, acompanhar o trabalho dessa mulher forte, que vem do campo para a cidade, trazendo uma vasta experiência de vida, lições importantíssimas, e hoje dirige as políticas em defesa dos interesses e dos direitos das mulheres baianas, você segue aí o @Elisângela Araújo 13, é o Instagram da secretária Elisângela. É uma confusão aqui, se eu lhe chamo de secretária, de Eli, de Elisângela, de querida, de amiga. Você vem do campo. Agricultora, você acabou de falar pra gente que ainda volta pra lá, eu também vou muito à minha terra, né? Muito mesmo, até porque lá tem minha filha também, fruto do meu relacionamento, do meu casamento de mais de 12 anos, a Amandinha, que é quem manda em tudo lá, na verdade, em casa, lá tá minha mãe, meus irmãos, e você vem do campo, né? Se torna um importante dirigente, né? Reconhecida no mundo, com uma luta reconhecida no mundo, como você narra aqui pra gente, amiga pessoal do governador Jerônimo, que é agrônomo de formação, amiga do senador Jacques Wagner, de quem você pôde ser também assessora parlamentar no Senado, né? E com uma relação de amizade e respeito do presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como essas experiências e vivências, Elisângela, moldaram a sua visão de mundo, né? Desde a sua saída lá de Valente, né? Até os carimbos diversos nos teus passaportes, né, mas também os lugares onde você já ocupou, sendo a voz potente, né, de centenas de trabalhadores e principalmente trabalhadoras que são sócias dos negócios das famílias e muitas vezes são tratadas como funcionárias, né? Então, como é que essa experiência toda, de onde você saiu, das pessoas que cruzaram seu caminho e lhe ajudaram, outras nem tanto, né? De tudo que você construiu e conquistou, como é que essas experiências moldaram a visão de Elisângela Araújo, né, com relação ao mundo? Então, eu sou uma pessoa que, assim, as minhas experiências, eu consigo vê-las, assim, em possibilidades, em ampliar crescimentos e oportunidades, sabe, pessoal? Eu acho que a gente precisa compreender que, tipo assim, a minha experiência no movimento sindical, a minha vida sindical, eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas, né, do movimento sindical da CUT em São Paulo. Eu tenho, assim, pessoas, assim, da minha vida que fizeram muito parte e fazem, e a gente, né, foram fundamental para mim esse processo. Como também pessoas lá em São Domingo, lá na Roça, em Valente e outros lugares, que passaram junto comigo na minha trajetória. Essas pessoas têm um valor tão igual, tão significante quanto essas personalidades da política que você citou aqui, que eu tive as oportunidades de estar próxima, de dialogar e tal. Mas eu sempre gostei de muita autonomia. Eu sempre tive comigo que, assim, dentro da executiva da CUT, eu dizia, olha, você é um dirigente do sindicato dos bancários, eu sou do campo. O bancário pode ter o poder,
né, de um sindicato forte, com grana, mas a gente também está aqui no mesmo peso. Somos trabalhadores e precisamos discutir. Então, na política, eu vejo assim. E não é fácil para nós mulheres, né? A gente enfrenta muitos desafios do machismo, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade autoritária. Acha que as pessoas que vêm do campo, naturalmente, mesmo nesses espaços de esquerda, de partido ou de movimento, mas as pessoas que vieram do campo, as pessoas nunca veem a gente como a gente que tem capacidade, que tem, né, condição de desenvolver a mesma. Então, por isso eu trago muito comigo assim, uma agricultora familiar pode sim ser deputada federal, pode ser senadora, pode ser governadora desse estado e pode ser presidente da República. Então, o que importa são a concepção de projeto que a pessoa tem, de vida, de visão de mundo, de sociedade, quais são os seus propósitos que você tem. Então, meus propósitos de vida e visão de mundo e de sociedade, eles me orientam a essa condição. Então, eu faço parte até hoje do Instituto Lula. Então, quando ele deixou a presidência da República, ele retomou, né, o seu instituto para ter um espaço de atuação. Ele dizia assim, vamos dialogar aqui a política internacional, outras coisas, porque a gente não vai sombrear governo, nós temos governo. E ele me convidou para falar, para ser a pessoa da agricultura familiar, trazer os elementos de debate. E a gente construiu muitas ações importantes, caravanas. Não sei se vocês lembram, em 2017, a gente trouxe o Lula lá em Feira de Santana para falar de políticas de convivência com o semiárido, com a ASA, com as organizações. A gente fez evento e fazia evento pelo Brasil afora e debatia. Sempre foi uma lição de mundo. Mas eu nunca achei eu nunca trouxe isso como uma coisa que, porque eu estou lá, porque eu não sei o que, eu tenho um espaço. Não. Todas as minhas conquistas são construídas, são debatidas, são frutos realmente de uma ação concreta, né, coletiva com as pessoas. Então, passar um período no mandato do senador Jacques Wagner, num mandato majoritário, numa visão que ele é uma liderança política que nos orgulha muito aqui na Bahia, foi muito importante, né? Foi interessante mesmo para a minha trajetória. Eu sou muito grata, já disse isso para ele, né, da minha gratidão dessa oportunidade, mas isso foi muito interessante, interessante, né? Estar num governo como o de Jerônimo, próximo dele, o convite, eu sei que ele fez um convite porque ele sabia mesmo, que ele sabe que minha pauta da vida é a agricultura, é o campo, e eu preciso tratar, porque no campo é só um modo de vida. Mas o debate da educação, da saúde, da segurança, do transporte, da infraestrutura, de tudo, do lazer, é o mesmo. A gente só tem um modo de vida. Então, essa pauta que eu tenho muito orgulho de dizer que é a minha pauta de vida, é o meu projeto de vida, ele é importante, não é para disputar um espaço de ocupar um espaço ou no parlamento ou numa secretaria de governo. É uma pauta que é preciso dar visibilidade, porque ainda somos invisíveis, até que o governador não gosta dessa palavra, mas essa é a verdade, porque se a gente não aceitar a condição que está no momento, a gente não consegue lutar por ela, porque se a gente dizer que ela não existe, a gente não vai lutar para superar os problemas que existem dentro da situação, entendeu? Então, para mim, tudo isso é muito gratificante, é importante, mas eu acho que a autonomia, a gente construir as coisas com autonomia, com liberdade, né? Nunca perder os princípios, mas ter flexibilidade na ação é o que mais importa. Você fala de trazer visibilidade. Eu me lembro que na nossa passagem pela Secretaria de Agricultura, nós criamos um programa que foi o programa Mais Dignidade no Campo. E esse programa atendeu e ainda atende. É um programa que nós criamos e executamos através de convênio com a Fundação FLEM. Edgar e a turma da COTRAF conhecem esse programa, porque ele consiste em levar saneamento básico para as famílias que necessitam. Imagine, nós temos 34% dos municípios no Brasil que não tem saneamento básico. E em que pese eu venha do sul da Bahia, uma região de Mata Atlântica, eu morei numa casa dos 7 aos 12 anos que nós não tínhamos banheiro nem sanitário.
na periferia da zona urbana. Se lá no campo isso já é difícil, imagine você com um barraco enganchado no outro, sem ter banheiro e nem sanitário. Para minha mãe e minha avó tomarem banho, precisava esperar anoitecer. Né? Quando a gente reaproveitava um óleo de alguma fritura que guardava no forno para fritar novamente, porque a escassez era tamanha que a gente ia fazendo esse malabarismo. Era um Deus nos acuda, porque precisava correr o tempo todo para o mato, né? Ou para o barranco, como era lá no nosso caso. Então nós colocamos uma tecnologia criada, pensada na Alemanha, que poupa água, né? Funciona apenas à base de vento e sol, mas para levar também segurança, especialmente para as mulheres. Nós começamos com um projeto piloto no norte do estado da Bahia, numa comunidade onde o número de incesto é altíssimo. E as mulheres têm a sua nudez exposta, né, ficam vulneráveis em função das necessidades mais básicas. Né? E quando a gente leva esse programa, e aí fica aqui como sugestão de pauta, eu sei que isso está no seu radar, não é? Mas isso precisa subir de andar, isso precisa chegar ao governador Jerônimo, que é um homem sensível, que é agrônomo de formação, né? Que ao conhecer essa política, Edgar, eu tenho absoluta certeza que ele vai alavancar. Isso está rodando no norte da Bahia, isso está rodando na cidade de Jacobina, Casa Nova, Ipirá, lá na região sudoeste, e é um programa que tem transformado a vida das pessoas, porque ele tira as pessoas dessa invisibilidade, ele traz segurança e ele melhora os índices de saúde. Né? Então, você fala também num outro aspecto importantíssimo, que é esse preconceito de onde a gente vem. Não é? E não importa a nossa origem, importa aquilo que a gente traz no coração. Importa a capacidade que nós temos, como você teve essa capacidade e hoje ajuda outras pessoas a entenderem que se a minha mentalidade é do tamanho dessa caneca, só vai caber essa caneca. Mas se ela é também do tamanho dessa tampinha d'água, só vai caber aqui o suficiente para encher essa tampinha d'água. Então, quanto mais a gente expande a nossa mentalidade, o nosso desejo de transformação da nossa vida, mas também da transformação da vida do outro, porque esse é o princípio do crescimento, né? É compartilhar para crescer, compartilhar para crescer. Se a gente esperar as condições ideais, né, de crescimento, seja intelectual, seja psicológico, financeiro, material, nós não vamos nunca fazer nada e, em consequência, como diz o Napoleão Hill, né, nós não vamos receber nada de volta do universo porque nós não estamos emanando e nem liberando, não é, nada de bom para o universo nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente ir posicionando a nossa conversa, eu quero passar rapidamente aqui em mais um assunto da sua vida, da sua atuação, para a gente ir posicionando agora para a sua atuação na SPM, na questão da saúde das mulheres e do Outubro Rosa. 3 eleições, 31 mil votos, 64 mil. Rapaz, você é boa de urna. 32 mil, viu? Desculpa diminuir. Não guarda desculpa mil, diminuir. De 32 mil votos, 64 mil, quase 65 e 73 mil votos. Né? Rapaz, é gente demais. Eu vou na Fonte Nova porque bora Bahia. E quando eles dizem o público assim, 40 mil pessoas, 39 mil pessoas. Meu Deus, eu vou contar uma história rapidinho para você ter noção disso. O ano devia ser 2010. Eu fui a um jogo de futebol em Vitória da Conquista. A gente era apoiado lá por um querido amigo, Nel do Gás. Né? Se estiver vendo a gente, um beijo, Nel, para você e para toda a sua família. E um dia a gente vai ver um jogo. Aí o alto-falante do estádio diz assim, 2.500, público presente, 2.500 pessoas. Aí o Nel do Gás tinha sido eleito com 2.500 votos. Aí ele tomou um susto assim, ele bem como a gente, da roça igual nós, né? Aí eu disse, o que foi? Aqui tem 2.500 pessoas? Tem 2.000. Esse povo todo votou em eu. Esse povo todo. Aí ele teve noção do que era 2.000, do que eram 2.500 pessoas reunidas. Né? E você junta 32 mil, 64 mil e mais uma fração, 73 mil pessoas e fica na suplência. Não é? Assim, eu imagino que não seja um sentimento só pelo seu currículo, pela sua caminhada, é pelos que você representa, por aqueles de quem você é porta-voz, por aqueles que o debate é nacional, né, do setor produtivo, do setor primário, né, e a gente está em festa porque a BioID está chegando, graças a Deus, né, mas a gente tem uma região produtiva muito grande, que cabe uma BioID e meia, ou 2 ou 3, no setor primário, de pessoas produzindo, virou uma indústria, não é, o campo. Qual é o sentimento de você chegar às 5 horas da tarde no domingo, olhar tanta
tanta gente e faltou um pouquinho e essas pessoas não terão a genuína representação? Então, esse é um processo assim que eu nunca passou pela minha cabeça, acho que porque eu não fiquei em São Domingos, né, nem em Valente, nas minhas cidades, para dizer assim, criar um vínculo político, né, de ser candidata a vereadora, prefeita, essas coisas assim que acontecem no início, né, para as pessoas depois virem para ser deputada e tal, né. E aí, de repente, eu entro na candidatura em 2014, como falei anteriormente, aqui do presidente do partido fazer uma provocação em uma reunião onde a gente estava discutindo candidaturas estaduais, e eu queria muito voltar para a Bahia, eu sentia muita saudade da minha militância no estado. Aí eu disse, quando o pessoal viraram para mim, eu disse, me dá um tempo para pensar. Quando eu voltei para casa, fiquei pensando assim, eu disse, é uma oportunidade de fazer. Quando chegou o dia da convenção, a gente já tinha viajado, aqueles PGP, não sei o que e tal, eu ia só para esperar chamar o nome, não sei o que, e viajando, visitando, os companheiros da FETRAF abraçou a campanha e a gente começou a fazer, né? Aí chegou no dia da campanha, me deu um frio assim. O que eu tô certa disso? Aí eu cheguei. O que eu tô fazendo? Aí um colega meu de São Paulo ligou da FETRAF lá, né? Disse, da São Paulo, disse: olha, o presidente ficou sabendo. Disse que você não pode fazer isso, não. Você é candidato, você é uma liderança nacional que se destacou. Aí quando eu estou na convenção com meu filho, aquela agonia. Aí o pessoal da Lula estava na convenção, né, de 2014 aqui. Aí falou assim, aí uma pessoa de Brasília me viu no aperto lá com meu filho e disse assim, passe pro lado de cá. Então, até criou um ciúme ali na hora com os nossos deputados, eu passei pro outro lado lá. Aí encontrei com o presidente Lula, aí ele falou assim, você tem certeza do que você está fazendo? Não seja candidata, não. Porque candidatura não é uma coisa simples. Você pode trazer para você como é que disse? Uma decepção de ter pouco voto, você não está na Bahia, e a federação e a agricultura familiar nacional, você vai deixar? Eu falei, não, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar. Aí quando ele falou isso, mais ainda eu fiquei com medo daquele... Mas fui. Então, assim, daí eu me descobri que que eu gostava disso, que foi legal ser candidata. Quando vi 32 mil votos, as pessoas me trataram de, será que eu me elegi? Todo mundo me tratando assim. Quando eu cheguei em São Paulo para a reunião de avaliação das campanhas, né, da Executiva Nacional da CUT, aí o pessoal me trataram assim, eu falei, eu me elegi, foi para esse tratamento aqui de deputada. Elisângela, você fora da Bahia há tanto tempo, você não teve estrutura, você só teve um carrinho e não sei o que para andar. 32 mil votos. Aí, em seguida, fizemos uma reunião, depois... Aí o presidente da CUT falou assim, você gostou? Eu falei, adorei ser candidata. É uma coisa que eu achava que eu nunca ia ser, mas eu gostei de fazer campanha. Aí ele disse assim, então a gente vai discutir as eleições em 2018. E você vai ser a candidata a prioritária na Bahia. Você vai ter agora, aqui na CUT, uma tarefa mais voltada para o seu estado. E assim fiz. Em 2018, uma conjuntura muito difícil, né? Mas eu muito confiante que a gente ia avançar, né? Mas foi muito difícil mesmo, em função do que o partido passava, a prisão de Lula do momento e tudo. Que o país vivia. Mas, assim, eu fui também para a campanha, muito empolgada, e todo mundo abraçou, né? Foi, assim, muito forte para mim. Em 2014, 2014 eu não senti, assim, não me elegi, mas eu sabia, né? Tinha muita consciência que eu estava ali cumprindo mais uma ação partidária para ajudar o partido do que ser candidato. Sabia que quem ia se eleger mesmo era a Moema e tal, que era a mulher que... né? Mas 2018 bateu, assim, foi forte não ter me elegido. Eu contava muito com essa possibilidade de crescimento, de tal. E aí veio, né, de 2014 para 2018, foram anos difíceis, né? Pandemia, bolsonarismo, e para nós mulheres na política, e para mim que eu representava uma candidatura construída com os movimentos sociais, com o movimento sindical, e é uma representação que a gente quer no parlamento. Sim. Quando a gente diz que precisa assumir esse processo, a gente diz isso porque a gente é uma candidatura construída para representar um projeto no parlamento. Sim. Eu represento um projeto. Sim, sim. Eu não sou uma candidatura nossa. E aí, eu passei muitos desafios, achei que não ia ter condição de ser candidata, mas fui, né? Não conseguimos novamente, mas como a gente estava com o governo Lula, a gente elegeu Jerônimo e elegeu Lula,
eu tinha muita expectativa de iniciar o ano assumindo, né, das negociações políticas, você sabe que existe, Sim. né? Eu fui convidada o partido, por todos, para coordenar a transição no GT de Agricultura Familiar. Eu coordenei o GT Agrário, né? Foi uma oportunidade ímpar a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fazer parte de todo o debate dessas políticas todas que a gente está, né, reeditando aí e atualizando. Mas eu confesso que assim foi muito difícil para mim não assumir, né? Aceitei o convite do governador estar na Secretaria de Política para as Mulheres. É um desafio novo, estar na gestão pública. Não sou, né, secretária, estou no momento. E é isso, mas nós não desistimos da ideia, da proposição e da oportunidade, porque o governador, e todos sabem, da importância que é a nossa presença no parlamento, com toda a disputa que a gente tem hoje de projeto de sociedade. E não é porque Lula voltou que a gente consegue resolver tudo. O embate está muito forte nesse setor aí tão importante para a produção de alimento, para o desenvolvimento econômico e produtivo. Você que está acompanhando o Dois Dedos de Prosa nessa jornada especial, nessa temporada especial de Outubro Rosa, Outubro Cor-de-Rosa, florescendo na jornada da vida. Eu estou conversando com a secretária estadual de Política para as Mulheres, Elisângela Araújo. E eu vou dizer a você novamente, quer conhecer mais a história de luta dessa guerreira, dessa vencedora? Segue ela aí no @Elisângela Araújo 13. Olha, chegou aqui com a gente, deu uma passada aqui nos nossos estúdios, o nosso querido amigo Edgar. Edgar tem uma luta também, uma atuação muito forte. Ele também todo cor-de-rosa, né? A rigor do Outubro Rosa. E me levou para fazer um treinamento lá com a equipe da Cotraf, né? E também da Comadac, né? O pessoal que atua naquela região. Eu digo sempre que o trabalho dessa turma é um trabalho muito sério, que eu respeito demais, né? E eu quero voltar lá outras vezes, viu? Dessa vez com mais tempo, pra gente dançar um ting-ling ao som do xenhenhen da sanfona e do plim-plim-plim da viola, viu? Seja bem-vindo, irmão. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado por tudo, tá? Tamo junto. Eli, senhora secretária, os índices de violência contra a mulher têm crescido demasiadamente no Brasil inteiro. E na Bahia nós temos visto muitos registros de casos de tentativa de feminicídio e de feminicídio. E sei que isso não lhe é um assunto estranho, porque no campo também se sofre todo tipo de violência e se luta para combater também todo tipo de violência, toda forma de violência. Quais são as ações que na gestão da secretaria, na SPM, a senhora tem articulado com outros entes da administração, com o Comando Geral, com a Secretaria de Segurança Pública, né, para que esse problema grave seja enfrentado, para que as mulheres vítimas de violência sejam acolhidas, né, mas muito mais do que isso, né, para que esses agressores possam pagar, não é, pelos crimes que cometem ou que ainda tentam cometer contra as mulheres no território do estado da Bahia. Bem, vamos ser, né, bastante preciso com esse tema. Nós temos um estado que está com um ranking, uma estatística que nenhum de nós gostaríamos de estar. A Bahia é o primeiro estado em feminicídio no Nordeste. No Nordeste. Está perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro. Isso deixa a gente muito triste, né? E o governador tem colocado muito para a SPM a tarefa da gente na transversalidade, construindo com as diversas secretarias do Estado várias ações, tanto para o enfrentamento e a prevenção, acima de tudo. Eu sou a mais defensora da prevenção, porque eu acho que se a gente não trabalhar agora, essa estatística não vai mudar nos próximos anos, entendeu? Então, a gente tem que enfrentar agora, combater, mas a gente tem que prevenir acima de tudo. Então, eu estava olhando a nossa coordenadora da ASCOM mandou para mim, até porque daqui a pouco eu vou estar numa entrevista sobre isso, e eu estava vendo, né, que já vai em 68 feminicídios na Bahia esse ano, né, um número crescente, muito preocupante, e fora todas as violências, nós temos, são inúmeras violências, né, violência física, violência mental, violência psicológica, emocional, violência institucional, violência patrimonial, violência de todas as formas, assédio, abuso que você não imagina, mas
para ser breve aqui, nós estamos com várias ações, né? A Secretaria já conseguiu lançar 3 editais, nós vamos lançar mais edital ainda esse ano. Nós estamos com um grande programa que o governador aposta muito nessa perspectiva na educação, toda a rede de educação do Estado, vamos também para os municípios, para a rede privada, para as universidades, que é trabalhar essas questões com relação às violências, porque 77% das violências são domésticas, acontece lá no lar, na família. Então, é uma preocupação como a gente chegar até essas pessoas. Nós estamos com um programa com trânsito, está sendo lançado aí com o Detran. Nós estamos com os cartórios, né, o Colégio Notorial, o programa Sinal Vermelho. Nós estamos com várias ações também com as organizações. Nós estamos fazendo rodas de conversa, capacitação em todos os lugares, com os movimentos sociais, com as prefeituras, com quem a gente, primeiro para esclarecer, as nossas 2 unidades móveis não para, uma demanda, todo mundo procurando. Nós estamos também com várias ações junto à saúde. E, enfim, assim, está A Secretaria participou de audiências públicas também, né? Inúmeras. Nós recebemos aqui a deputada estadual Soane Galvão, sim, sim. que é a presidente da Comissão do Direito das Mulheres, e ela colocou assim, o seu envolvimento, nós da sua equipe. Nós estamos com uma parceria grandiosa. A nossa bancada, deputada estadual, as nossas deputadas, está sendo assim, uma parceria fantástica. Nós estamos fazendo audiências públicas, debatendo várias ações, resgatando os projetos de lei que elas, né, têm. Inclusive, nós estamos com o Selo Lilás, que é um programa importante, foi um projeto de lei da deputada Neusa Cadori. Enfim, é uma infinidade de programas que a gente precisaria de um tempo só para isso, né? Sim. E agora nós também podemos marcar depois um a gente disse, olha, o agosto foi lilás, mas para nós todos os dias é lilás, porque a gente está ali para enfrentar todas as violências, principalmente a violência doméstica, cumprimento da Lei Maria da Penha. Nossa parceria com a SSP também é importante. Nós estamos criando sala lilás, sala de mulheres à frente nos municípios que queiram, aqui nas bases comunitárias. Domingo foi a primeira sala que a gente já inaugurou. E lançamos edital para as mulheres indígenas, para as mulheres monoparental aqui na região metropolitana e Feira de Santana. Estamos lançando um edital para as mulheres no cooperativismo. Vamos lançar edital para as mulheres quilombola, e estamos fazendo uma série de atividades aqui com a CUFA, Mulheres na Favela, porque também essas mulheres enfrentam inúmeros violência. Nós temos um programa Cuidar de Quem Cuida, para cuidar das mulheres na questão da saúde, né, das práticas integrativas, terapias e formação. Então, nós estamos também com essa parceria com a saúde. Participamos das feiras de saúde. Assim, a nossa equipe não para. As meninas estão ficando já muito cansadas. Estamos dialogando com o nosso governador da importância de fortalecer mais a secretaria, e a equipe, ela chegou, quando a secretária chega, diz que eu já chego com uma proposta, vamos fazer isso, vamos resolver isso. Então a gente ia ir por um outro lado, algo muito importante, que é o Ministério das Mulheres, né? A nossa conexão, nós vamos inaugurar aqui a Casa da Mulher Brasileira em Salvador, né? Parceria também com a Prefeitura Municipal de Salvador, mas com o Estado e toda a rede, né, que a gente atua junto. Conseguimos já 3 casas dessa, que vai ser ainda licitada esse ano ou no início do ano que vem, para a região litoral sul, né? Itabuna, Ilhéus, a casa vai ser, estamos resolvendo essa questão do terreno. Irecê, território de Irecê, e Portal do Sertão, né? Então, nós vamos ter 3 casas, pode ser que tenha até a 4ª casa. Nós estamos nessa disputa lá. Eu todo dia estou falando com a ministra, e com o ministro Dino, quando me viu, disse, não, eu já falei com ela está pedindo Casa da Mulher Brasileira. Eu falei, eu nem falei com o senhor, ministro. Porque a gente está lá buscando, né, tentando construir ações que venham de fato, né, mudar essa estatística. Não podemos. E agora nós estamos, para concluir, nós estamos no Outubro Rosa, né? A próxima pergunta que eu lhe faria, com relação à saúde da mulher, né, que ela ganha destaque no Outubro Rosa em função das campanhas de prevenção e também da necessidade do acompanhamento, porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. O câncer que mais acomete e mata as mulheres é o câncer de mama. Então, nesse mês do Outubro Rosa, quais são as ações que a SPM tem feito, aí, articulada com a Secretaria de Saúde, por exemplo, para que
a gente tem aí no estado inteiro ações voltadas para a necessidade da conscientização, da prevenção do câncer de mama? Olha, nós estamos com várias ações, né? Mas, assim, por mais que o governo do estado investiu, desde o governador Rui Costa, investiu muito nessa questão do rastreamento do câncer de mama, com as carretas, com as feiras, com as policlínicas, né? E tal, mas nós estamos com muita situação ainda, porque os exames preventivos, eles estão... com a saúde básica, né? Com a responsabilidade dos municípios. A gente tem dito isso aqui. O município não consegue. Então, o que está acontecendo? Estamos buscando, essa demanda está chegando muito forte, né, para o governo do estado, para o governo celebrar parcerias com os municípios, porque as mulheres estão sem fazer seus exames preventivos. Quando vai detectar que acontece uma feira dessa mais saúde, aí você vê casos já avançados que a gente não consegue. Então, a gente está dialogando com a nossa secretária Roberta Santana, que tem sido uma parceira, uma mulher que tem uma visão bem legal, tanto para a gente avançar mais, como é que a gente tem alternativas desses atendimentos chegar de fato às pessoas, tanto aqui na periferia das cidades, quanto também nas comunidades mais distantes, porque há uma situação das mulheres que elas não conseguem sair para fazer os exames, é longe, é distante, conseguir uma ficha numa clínica, num posto de saúde, enfim. Então, a situação tem sido muito difícil, nós estamos buscando alguma saída alternativas, nós temos reuniões nessa semana para ver, para além das feiras, o que é que a gente vai fazer. Então, as feiras estão acontecendo. Com maior intensidade no Outubro Rosa, que elas acontecem o ano inteiro. E né? outras coisas assim, que nós estamos participando muito das ações que as prefeituras, que as câmaras de vereadores estão fazendo, que os movimentos sociais estão fazendo, fazendo roda de conversa, fazendo atividade. Nosso outubro está assim, não estamos achando mais um dia para mais nada. Toda a equipe está envolvida com várias atividades, mas o que a gente está dizendo assim, a gente está montando proposições, programas para que a gente possa iniciar o ano que vem com mais atividades de prevenção, com mais parceria com os municípios. Como é que o Estado pode ajudar os municípios nessa situação que cabe aos municípios? Eu tenho dito para a secretária Roberta, eu sei que é a atenção básica, que é o município, mas o posto de saúde. Mas o município não está conseguindo. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente está nessa busca. O outubro está sendo importante para a gente sentir ainda o tamanho dessa demanda, que ela é grandiosa ainda na vida das mulheres, a saúde das mulheres como um todo, porque a gente precisa também dar uma olhada na vida, no trabalho, no estresse que as mulheres estão levando depois da pandemia, a saúde... O estilo de vida, né? Foi muito afetado, e isso repercute no corpo, e o corpo responde quando você não está bem. Quando as emoções estão desequilibradas, o corpo responde. Então, verdade. Todas essas doenças têm toda uma questão, né, que você precisa cuidar do corpo, mas também o mental nesse momento é importante, né? É verdade. Por isso que a gente está muito querendo avançar com esse programa Cuidar de Quem Cuida, porque a gente precisa olhar para essas pessoas, para essas mulheres com um olhar de acolhimento, de trazer para você. Você não imagina quando a gente faz alguma ação do Cuidar de Quem Cuida, em todo lugar, depois se chama para a gente continuar. Só que depende de pessoal, de custo, de deslocamento, de uma série de coisas que a gente está buscando aí orçamento para a gente avançar. Para ter acesso à agenda das feiras e as informações quanto aos editais que a senhora falou, é no site da secretaria, no perfil do Instagram? A gente no onde Instagram, é que as pessoas que estão nos ouvindo, as nossas redes, né? Tanto o Instagram, o Facebook são a nossa página da SPM. Nós temos toda uma informação, mas a gente somos muito disponíveis. Nós estamos com um problema ali onde a gente está, porque não tem o telefone fixo, mas a gente disponibiliza os celulares que ficam lá o tempo todo para trazer as informações. Nós estamos com muito material impresso também, estamos levando para todas as atividades, feiras, divulgando, né? Então, a gente está fazendo o máximo e se articulando muito com as organizações sociais, porque as organizações, os movimentos, eles têm uma capilaridade muito grande. Chega onde a gente não chega, né? Quando o Estado não consegue chegar a partir de uma prefeitura, de uma secretaria de Estado, mas as organizações chegam. Então, essa parceria ela é fundamental para o atendimento às mulheres. Fique à vontade para voltar aqui depois do lançamento desses editais
tá, secretária? Para também fazer uma análise, um balanço, né, dessas ações, não apenas no outubro, nós estamos no 10º mês de gestão, né, daqui a pouco a gente completa 12 meses, para trazer informações de tudo isso que a senhora com a sua equipe tem realizado em prol das mulheres baianas, nas 4 pontas desse estado. Então, eu quero lhe agradecer, né, deixando mais uma vez o Instagram da secretária Elisângela Araújo, é o @Elisângela Araújo13. Lá você vai encontrar também o @SPM, Adriana? @SPM, que é BA, que é o perfil no Instagram da Secretaria de Políticas para as Mulheres, tá? E você vai ficar informada de absolutamente todas essas campanhas e programas que a secretária Elisângela está aqui dando contas, que não ocorrem apenas no outubro, né? Nós temos um ano inteiro de muita conscientização, nós tivemos o agosto lilás, o setembro amarelo, estamos no outubro rosa, que é o assunto que nós estamos pautando aqui no Dois Dedos de Prosa, para conscientizar você da importância da prevenção. Vai aí ao posto de saúde, ao PSF mais próximo de sua casa, procura o agente de saúde, pede a marcação de uma consulta com o clínico, ele vai te encaminhar para os exames e, havendo necessidade, para o mastologista. Você já sabe, nós já falamos aqui com a doutora Elisiane Gadelha, a partir dos 40 anos é obrigatório você fazer periodicamente a mamografia, mas faça diariamente o seu autoexame, você companheiro, você companheira, que conhece também o corpo da sua companheira, ajude na identificação, porque quanto mais cedo descoberto, maior a possibilidade de cura do câncer de mama. Querida amiga, secretária Elisângela, para a gente ir para casa ou para as nossas atividades, quais são os planos para o futuro, a médio e longo prazo? Então, agora, o aqui e agora é cuidar da secretaria, ser, de fato, né, honrar essa missão que o governador Jerônimo me colocou, me fez esse convite, esse chamado. Então, quero dar o melhor de mim, estou dando sempre, né, buscar, porque todas as mulheres da Bahia, elas merecem as políticas públicas, merecem uma atenção, merecem o papel do Estado, de fato, na vida dessas mulheres, tanto na sua vida profissional, na sua saúde, em todos os aspectos falando. Então, estou aqui agora falando que estou dando o melhor de mim. Tenho, sim, perspectiva, gostaria muito, por tudo que represento, pelas pessoas que apostaram nesse projeto, desses estádios de futebol lotado, né? De 73 mil, de 64 mil, de 32 mil, né? Eu quero muito ter a oportunidade, espero que eu consiga, né, que nós conseguimos essa sensibilização, essa compreensão do comando da política, nossos partidos, federações e o nosso governador, da importância de, não é porque Elisângela tem sonho, desejo, vaidade de ser uma parlamentar, mas a necessidade da representação do projeto que eu venho representando. Perfeito. E construindo. Acho que isso é muito importante, vai somar muito, vai fortalecer muito essa pauta. E também, quanto mulher, quanto pessoa, quero continuar sendo agricultora, produzindo na minha propriedade, dando visibilidade à produção da agricultura familiar, produção de alimento, valorizando o campo, porque o campo é um modo de vida, a agricultura familiar, e a gente somos responsáveis pelo mais sagrado, que é o alimento. O alimento é vida, e também cuidamos do nosso planeta, porque o modo já dizia a FAO, que é um organismo das Nações Unidas, que a agricultura familiar e campesina no Brasil e no mundo, ele é um modo de produção que realmente conserva, preserva a nossa biodiversidade e as nossas riquezas naturais. E nesse momento, o nosso planeta pede isso. Pede socorro, é verdade. Qual a mensagem final que a secretária, a militante, o ser humano, Elisângela Araújo, gostaria de deixar para as pessoas que pararam a sua manhã de domingo para nos assistir, para nos ouvir, especialmente no contexto, né, do Outubro Rosa e desse enfrentamento a toda espécie de violência, mas também da necessidade de prevenção e diagnóstico precoce para a cura do câncer de mama? Primeiro, sobre as violências, a gente está dialogando. Se a gente não fala, a violência não para. É preciso falar, é preciso denunciar, é preciso procurar
Se alguém está sofrendo na sua família ou você mesma, procure ajuda, nos procure, porque é importante a gente se cuidar. Sobre a prevenção da saúde, se toquem, goste do seu corpo, se ame. Diga que você se ama. E quando você diz que você se ama, que o mais importante nessa vida é você consegue tocar no seu corpo e sentir qual é a necessidade que ele tem nesse momento. E a gente precisa se tocar, mulheres. A gente precisa se amar para que a gente possa prevenir de todas essas, nem só do câncer, mas de todas as outras enfermidades, doenças que vêm, né? Que a gente vem sendo acometida por essa vida de estresse, esse mundo, essa dupla, tripla jornada de trabalho, esse autoritarismo, esse paternalismo dessa sociedade brasileira e do mundo. Aí, emocionante, forte, intenso e profundo esse momento aqui na sua companhia. Eu conversei com a secretária estadual de Política para as Mulheres, Elisângela Araújo. Secretária, querida amiga, muito obrigado por parar o seu tempo, especialmente nesse outubro, com tantas atribuições que reclamam a sua presença, a sua atenção, nos 417 municípios desse estado, tu ter tido a sensibilidade de vir aqui, dialogar com essas pessoas sobre um tema tão importante, mas também sobre temas essenciais, sobre os quais nós recebemos aula aqui. Tá? O meu desejo, primeiro, é que você que nos acompanha compreenda que é possível transformar, construir uma carreira de sucesso na sua área de atuação. Se você tiver resiliência, coragem, força, se você souber para onde vai. William Shakespeare, no seu manual de sobrevivência, dizia que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, direção é mais importante do que velocidade. Quando você sabe para onde está indo, não importa a velocidade. Busque apoio, busque ajuda de pessoas que pensam como você e que vão lhe incentivar na sua caminhada. Se você estiver na direção errada, quanto mais rápido você vai, mais rápido se distancia do seu propósito de vida. E Elisângela é um exemplo claro de alguém com mentalidade transformada e expandida e foi capaz de transformar a sua própria realidade. Então, muito obrigado pelo ser humano que tu és. Obrigada. Muito obrigado pelos exemplos que tem deixado. Muito obrigado pela dedicação da sua vida na defesa da vida de tantas mulheres que precisam do apoio e do amparo, de tantos trabalhadores e trabalhadoras que precisam da sua voz potente para defendê-los e para tirá-los da invisibilidade. O meu desejo é que Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, continue abençoando sua vida, seus planos e a sua caminhada. Que você continue encontrando felicidade ao lado do seu filho, que é também um filho da luta, mas também ao lado de companheiros e companheiras que têm sido valorosos e importantes para manter você animada, né, sem desistir, porque tem alguns estádios de futebol aí fora cheios assim de agricultores e agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras, homens, especialmente mulheres, na função que tu está exercendo, que ainda precisam muito da sua vida e das suas contribuições. Deus te bendiga, minha amiga. Sempre. Amém. Obrigada. Um cheiro. Outro pra você.